Boa noite a todos e a todas. Em nossas últimas aulas, conversamos sobre a Grande Mãe, o aspecto feminino da divindade, em seus vários aspectos, como a protetora da família, aquela que regula a fertilidade da terra e a fecundidade da mulher, a guerreira, a sacerdotisa, a feiticeira, a amante, entre muitas outras de suas faces. Hoje iniciaremos um ciclo de conversas sobre o Deus solar, ou Deus Rei, como Zeus, Javé, Indra, Amon, entre muitos outros. Quem é Deus? Se nós estudarmos a Bíblia hebraica, a Torá, seremos apresentados a um Deus ciumento, possessivo, terrível, mal-humorado, que impõe normas de comportamento, castiga aqueles que considera pecadores e distribui prêmios aos que chama de justos, os quais ele também submete a provações, né, muito difíceis, como aquela de Abraão, né, que foi chamado a sacrificar o seu único filho, Isaque, ou ainda Jó, submetido a toda sorte de flagelos, simplesmente para provar a sua fé. Este Javé, ou Jeová, ou Alá, adorado por judeus, cristãos e muçulmanos, é, segundo as escrituras da tradição judaico-muçulmano-cristã, o criador de tudo que existe. Criou os seres humanos a partir do barro, no qual soprou o seu hálito divino. Administra a ordem do universo e, ao mesmo tempo, concedeu o livre-arbítrio aos homens e mulheres, para que eles possam agir conforme a sua consciência e escolher entre o bem e o mal. Ele é capaz de atos de grande compaixão, ao mesmo tempo que destrói cidades inteiras, com fúria genocida de um Netanyahu, como fez em Sodoma, Gomorra, Jericó. Nesta última cidade, orientou o general do exército israelita, Josué, a não deixar nada vivo, homem ou mulher, idoso ou criança, animal ou planta. Nada deveria permanecer vivo em Jericó, conforme a vontade do Senhor. Mesmo que destruiu o mundo, né, com o dilúvio. Nesse sentido, Javé não difere de deuses considerados pagãos do Oriente Médio, como Baal ou Moloque, que também exerceram a crueldade. É semelhante também a Zeus, chamado de Júpiter pelos romanos, ao Indra, da mitologia hindu, ao Odin, ou Wotan, da mitologia nórdica, com uma diferença importante. Enquanto em outras mitologias há o aspecto masculino e o feminino da divindade, os judeus excluíram a companheira de Javé, Asherate, adorada em épocas imemoriais e depois retirada pelos sabinos dos relatos bíblicos e da liturgia na sinagoga.
descobertas arqueológicas localizaram, no entanto, imagens de Asherat em antigas habitações judaicas, que comprovam o seu culto. E provavelmente essas imagens são muito anteriores ao mandamento de não se adorar ídolos. Privado de sua amada, Javé se tornou um Deus solitário, ainda que elaborações teológicas posteriores tenham criado a Santíssima Trindade, o Deus Uno, que é, ao mesmo tempo, 3 pessoas. Ideia aceita no cristianismo, mas não por muçulmanos e judeus. Conforme a teologia católica, a Igreja é a esposa de Jesus Cristo. Porém, esse conceito é muito abstrato para populações acostumadas a adorar deusas, sobretudo no Império Romano. Para compensar a ausência de uma companheira divina, o Concílio de Éfeso, realizado no século V, definiu uma liturgia especial para a Virgem Maria e estimulou a sua adoração, não como deusa, mas como medianeira ou intercessora entre Deus e os seres humanos. Desde o século II, porém, já havia orações a Maria entre os cristãos egípcios ou coptas, e o culto mariano logo se tornou extremamente popular até os dias de hoje. A representação da Madonna com o Bambino, porém, é uma adaptação de pinturas da deusa Ísis com o seu filho Horus no colo, como já vimos em aulas anteriores. Eu vou mostrar novamente para vocês a imagem da Madonna com o Bambino e a imagem de Horus com a sua mãe Ísis. Bastante claro, né? Muito bem. Um dos epítetos atribuídos a Javé no Antigo Testamento é o Senhor dos Exércitos. E, nesse aspecto, ele continua a ser muito cultuado hoje, tanto por judeus e muçulmanos, que se enfrentam no Oriente Médio, usando o argumento religioso para ocultar a motivação política ou geopolítica. E também pelos cristãos neopentecostais, que estão mais próximos do Antigo do que do Novo Testamento, por uma estranha ironia. O Edir Macedo gosta de se fantasiar de rabino, as igrejas da Universal, os templos, muitas vezes têm uma arquitetura semelhante à das sinagogas, e a Assembleia de Deus resolveu usar a bandeira de Israel na entrada de suas filiais. Bem, no Novo Testamento, especialmente nos 3 evangelhos sinópticos de Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos sinópticos têm esse nome porque eles são complementares. E também no evangelho teológico de João, o Deus que se apresenta feito carne na pessoa de Jesus Cristo é totalmente diferente. Por mais que o Filho do Homem
cite as escrituras hebraicas, sobretudo o livro de Isaías, para se apresentar como um continuador da tradição judaica. Na prática, ele manifesta uma outra face ou ideia de Deus, em que o pecador não é castigado, mas perdoado. Ele não se coloca como um Deus étnico ou tribal, sem romper formalmente com o judaísmo e a sua noção de povo escolhido. Ele envia os seus discípulos para pregarem também aos gentios, na Síria, no Líbano e em outros países, para construir o que ele chama de uma nova aliança entre Deus e toda a humanidade, para substituir a velha aliança entre Deus e o seu povo escolhido, entre aspas. Enquanto a Bíblia judaica diz olho por olho, dente por dente, Jesus oferece a outra face a quem o bate, contrariando a Torá, que prescrevia o apedrejamento até a morte de mulheres que cometeram adultério. Jesus salvou uma mulher adúltera, desafiando os supostos justos, com a frase: quem não pecou, que atire a primeira pedra. E mesmo na cruz, ele diz a um ladrão crucificado ao seu lado: em verdade vos digo que hoje mesmo estará comigo no paraíso. A pena dada aos ladrões na Bíblia hebraica é bastante severa. Jesus desafia a autoridade da lei judaica e dos sabinos, pratica milagres no dia do Shabat, ou sábado, que, segundo a tradição, deveria ser guardado com a pausa de qualquer tipo de trabalho. No Sermão da Montanha, declara que são bem-aventurados os mansos, os pacíficos, os misericordiosos, numa época e contexto cultural em que os judeus esperavam por um Messias guerreiro que comandasse um exército de anjos para lutar contra a ocupação romana. A não violência de Jesus pode ser comparada ao conceito hindu de ahimsa, que em sânscrito significa exatamente não violência, que orientou a resistência pacífica de Gandhi à ocupação inglesa da Índia. Jesus é um fenômeno novo, revolucionário, mesmo na cultura religiosa semita, e até hoje causa estranhamento a quem estuda as três principais religiões do deserto: judaísmo, cristianismo e islamismo. Sua condenação e morte não surpreendem, menos ainda a aliança estabelecida entre os sabinos e os romanos, que viam naquele pregador andarilho um perigoso subversivo que desafiava a autoridade tanto da cúpula religiosa judaica, o Sinédrio, quanto da administração romana. Há muitos paralelos com Javé na história das religiões e das mitologias. A diferença entre religião e mitologia é que a minha religião é religião, a religião do outro é mitologia. Enfim, há muitos paralelos com Javé em outras tradições. O rei dos gregos, Zeus, o escandinavo, Odin, o egípcio, Amon,
entre muitos outros, que representam os papéis de criador dos mundos, legislador, guerreiro, entre outros, mas poucos poderiam ser comparados a Jesus. Talvez Buda, que não é considerado um deus pelos budistas, mas um homem que atingiu a iluminação. E Sri Chaitanya Mahaprabhu, a encarnação mais misericordiosa de Krishna, que apareceu na região de Bengala, na Índia, no século XVI, para pregar o caminho da devoção pelo cantar dos santos nomes de Deus. Assim como Jesus é um fato novo na cultura semita, ainda que recite as escrituras hebraicas, Sri Chaitanya também difere das outras encarnações de Vishnu, ou Krishna, quase todas manifestações guerreiras, que tiveram a missão de matar demônios ou vencer reis despóticos. Antes de falarmos da originalidade de Sri Chaitanya, porém, vamos comentar brevemente algumas das encarnações anteriores de Vishnu ou Krishna. Encarnações chamadas de avataras, em sânscrito. No Ocidente se fala muito em avatar, mas em sânscrito a palavra correta é avatara. Bem, os relatos védicos sobre os avataras estão presentes em livros como os poemas épicos, Mahabharata, Ramayana e as coleções de histórias chamadas de Puranas, que os ocidentais consideram contos mitológicos e os hindus relatos históricos. No Bhagavata Purana, ou Srimad Bhagavatam, e em outras escrituras, conta-se a história de Nrsimhadeva, uma encarnação de Vishnu que surgiu na época do reinado de Hiranyakashipu, um soberano terrível que atormentava os seus súditos com toda sorte de ações cruéis. Vamos ver uma imagem de Hiranyakashipu. Só um segundinho. Deixa eu encontrar a imagem. Não foi salva. Então, deixa eu só copiar novamente a imagem e já publico aqui. Não consegui encontrar uma formatação em JPEG. Só mais um pouquinho de paciência, que vale a pena ver essa imagem.
Não estou encontrando aqui, então tudo bem, vamos prosseguir. Só vou abrir a imagem do... Ah, encontrei. Pronto. Então, vamos ver uma imagem do simpático Hiranyakashipu. Então, no Bhagavata Purana e em outras escrituras, conta-se a história de Nirishima Deva, uma encarnação de Vishnu que surgiu na época do reinado de Hiranyakashipu, um soberano terrível que atormentava os seus súditos com toda sorte de ações cruéis. Ao mesmo tempo que exercia o poder de maneira despótica, esse rei dedicava-se ao yoga místico e adquiriu uma série de poderes ou capacidades especiais, chamadas em sânscrito de siddhis. Imaginem um ditador terrível, né, um Hitler, um Mussolini, que além de tudo, ainda tivessem superpoderes. Pois bem, continuando aqui, ele tornou-se tão poderoso que chegou a ameaçar o próprio Brahma, o rei dos semideuses, exigindo receber o dom da imortalidade. Porém, nem o próprio Brahma é imortal. Embora ele possa viver por centenas de milhares de anos e seja o principal de todos os devas, ou semideuses, ele nasceu de uma flor de lótus que brotou do umbigo de Vishnu, enquanto este dormia sobre a serpente gigantesca Sesha. E com o poder de Vishnu, Brahma criou os vários universos, recitando versos dos Vedas, que já existiam antes da criação. Porém, quando Vishnu acorda, os universos se recolhem para dentro de Brahma. Este se recolhe para dentro da flor de lótus e volta para dentro do umbigo de Vishnu, no período de dissolução dos mundos. Este acontecimento é cíclico. Desde a origem dos tempos, ocorre o surgimento, a sustentação e a destruição dos mundos. E a cada vez nasce um novo Brahma, um novo Shiva e outros semideuses. Logo, ainda que viva milhares de anos, Brahma é mortal, não pode conceder o dom da imortalidade a Hiranyakashipu. Este soberano, pensando em usar da malícia para conseguir atingir o seu objetivo, fez então 5 exigências a Brahma. Primeiro, que ele não fosse morto durante o dia, nem durante a noite. Segunda, que não morresse dentro nem fora de casa. Terceira, que nenhum tipo de arma fosse capaz de feri-lo. Quarta, que nem um ser humano, nem um animal fosse capaz de fazer-lhe mal. E 5, que ele não pudesse ser morto nem sobre a terra, nem no céu. Brahma atende aos 5 pedidos. E Hiranyakashipu acreditou que, de maneira maliciosa, alcançara a imortalidade. Quis o destino que o filho do rei perverso, chamado
Prahlada Maharaja fosse um devoto de Vishnu e desaprovasse o comportamento do pai, preocupado apenas em acumular riquezas, usufruir de prazeres sensuais e aumentar o seu poder. O conflito entre pai e filho chegou em um nível tal que Hiranyakashipu desafiou Prahlada, perguntando: onde está o seu Deus? Ao que ele responde: ele está em toda parte. O pai pergunta, então, ele está também dentro desta coluna? E o menino responde que sim. Sacando a espada, Hiranyakashipu corta a coluna ao meio, e dela surge a encarnação de Vishnu, chamada de Nirishima Deva, que é a imagem que eu publiquei aqui. Meio homem, meio leão, que agarra o incrédulo soberano e o levanta do chão, segurando-o em seus braços. Leva-o até a soleira da porta, quando raiava a madrugada, e o mata com as suas garras. Desse modo, Hiranyakashipu foi morto conforme as condições que ele mesmo estabelecera, nem de dia, nem de noite, nem dentro de casa, nem fora de casa, nem na terra, nem no céu, por alguém que não era animal nem humano e que não usara outra arma além de suas garras. Nirishima Deva é uma encarnação de Vishnu que veio ao mundo com a função específica de livrar um reino de um soberano cruel e despótico, atendendo ao pedido de seu devoto Prahlada. Em outra encarnação ou forma divina, Vishnu, ou Krishna, aparece como Rama, cujo nome significa a fonte de todo prazer. Rama irá lutar contra um rei demoníaco chamado Ravana, que possuía inúmeras cabeças e braços, e raptou sua esposa, Sita, encarnação da deusa Lakshmi, o aspecto feminino da divindade, o que levará a uma longa guerra, de certo modo comparável à Guerra de Troia, cantada por Homero na Ilíada. Vamos ver imagens de Ravana e de Rama. Deixa eu encontrar aqui no meu arquivo. Pronto. Vamos ver primeiro o rei demoníaco Ravana. A multiplicidade de braços, seja em deuses, deusas, bodhisattvas ou demônios, significa que essa entidade é muito poderosa. Rama representa o rei justo, virtuoso, que governa conforme o Dharma, a ordem cósmica e os preceitos védicos, e por isso é amado por seu povo. Ravana, ao contrário, é semelhante a Hiranyakashipu, um rei muito poderoso, mas egoísta, que se preocupa apenas com assuntos mundanos, é cruel e tirânico. A guerra movida por Ravana para libertar Sita
e derrotar Ravana foi épica, com passagens que contam a participação de macacos e ursos da floresta ao lado de Rama, a força sobre-humana desses guerreiros, que erguiam do solo árvores e montanhas e as jogavam contra as hostes inimigas, e até a presença de máquinas voadoras chamadas vimanas, movidas pela força da mente, que tinham dimensões ciclópicas, como se fossem cidades voadoras, algo muito superior aos OVNIs da literatura de ficção científica. Então, vamos ver agora uma imagem de Rama. Ele sempre é representado carregando o seu arco e flechas, e esta tilaka, esse sinal com argila, né, na testa, que é o símbolo de Vishnu, e que é usado por todos os Vaishnavas, né, todos os seguidores de Vishnu. E vou mostrar ainda uma outra imagem, que mostra Rama no centro, seu irmão Balarama à esquerda, e sua esposa Sita à direita, e ajoelhado o deus macaco Hanuman. Rama, Balarama e Sita, na verdade, são uma encarnação única, né, da divindade, sendo que Rama e Balarama são um aspecto masculino e Sita o aspecto feminino do divino. Continuando. No final da luta, Rama vence Ravana e recupera Sita, mas duvida de sua fidelidade, pois ela permanecera 12 anos na corte de Ravana. Para provar a pureza de seu amor, Sita atira-se numa pira acesa, mas o semideus do fogo, Agni, recusa-se a queimá-la e a leva na mão até Rama, para que ele aceitasse de volta a sua companheira. Na cena final do poema, Rama oferece uma joia preciosa ao deus macaco Hanuman, como recompensa por seus serviços prestados na campanha militar. Mas ele despreza a joia e a atira para o lado. Rama não entende a atitude de seu devoto e aliado militar. Então ele abre o peito com as unhas para mostrar que já tinha Rama e Sita em seu coração. Esta passagem é uma alegoria, pois Rama representa a divindade em seu aspecto masculino, Vishnu. Sita é o aspecto feminino da divindade, Lakshmi. E Hanuman é o devoto puro, ou Bhakta. A presença do casal divino no coração do deus macaco é uma alegoria do Paramatman, ou a presença localizada do divino no interior de todos os seres vivos, não apenas os seres humanos. Bem, por hoje nós vamos ficar por aqui e na sexta-feira vamos falar sobre Krishna e sua encarnação como Sri Chaitanya Mahaprabhu. Talvez, de todos os avataras, aquele que seja mais semelhante a Jesus Cristo. Agradeço a todos e a todas e até a nossa próxima conversa.